Esta semana nós vamos estar refletindo e discutindo sobre assuntos mais sensíveis e delicados e, em certo sentido, mais importantes. Ao longo deste curso de introdução à filosofia, seguidamente nós nos deparamos com situações com relação às quais nós nos vemos forçados a, como Sócrates, reconhecermos a nossa ignorância. Seguidamente, né, a gente se deparou com concepções filosóficas rivais ou alternativas e com a dificuldade de encontrar argumentos definitivos em favor de uma ou outra. Então a gente viu isso com relação às concepções de verdade, com relação às concepções da mente, com relação às concepções políticas ou de justiça. Então a gente pode seguidamente pensar que, em última análise, nos falta um fundamento sólido sobre o qual nós podemos assim nos apoiar e decidir que rumo tomar sobre as coisas mais importantes em nossas vidas. Isso seguidamente acontece quando a gente concebe a própria vida em termos puramente intelectuais. Do ponto de vista puramente intelectual, sempre é possível encontrar argumentos para sustentar teses ou ideias, ou concepções, ou cursos de ação contrários àqueles aos quais nós estamos mais inclinados. E seguidamente acontece de algumas pessoas, alguns filósofos, serem levados a algum tipo de ceticismo ou agnosticismo, justamente pela apresentação ou pela consideração de razões contra razões. Mas agora nós vamos entrar aqui no domínio da sensibilidade. Eu gostaria de tentar mostrar para vocês que, assim como existem certas regras ou certas normas que nós podemos nos ver forçados a adotar no domínio do pensamento, no domínio do conhecimento, da ação, que são regras da lógica ou da ciência ou da ética, também acontece o mesmo no domínio dos sentimentos. Há certos sentimentos que nós temos e que se impõem para nós certos cursos de ação. Quando isso acontece, aquele tipo de incerteza que a gente tem no domínio que a gente pode ter, né, no domínio da lógica, da ciência ou da ética, que consiste na elaboração de sistemas lógicos alternativos, ou concepções científicas alternativas, ou concepções de ética alternativas às que nós temos, o mesmo não acontece ou pode não acontecer, né, com relação aos sentimentos que a gente tem. Porque quando os sentimentos acontecem, quando os sentimentos afloram na gente, eles são, de certa maneira, inescapáveis. A gente não tem como deixar de sentir o que sente. Mas a gente pode, voluntariamente, né, elaborar razões para trocar ou para conceber sistemas éticos alternativos ou concepções científicas alternativas. Claro que isso tem limites, como eu procurei mostrar, e existem assim limites dentro dos quais isso pode ser feito, mas assim em termos filosóficos, quando a gente está lidando assim com as questões últimas, os fundamentos últimos, é sempre possível fazer isso, né? É claro que se a gente vai, por exemplo, se a gente está pensando em questões científicas, é claro que a gente não pode simplesmente trocar, digamos assim, uma concepção científica bem estabelecida e confiável por outra que não tem nenhuma base assim de confiabilidade, não tem nenhum indício, né? Então isso acontece seguidamente. Então a gente encontra hoje em dia, por exemplo, pessoas que defendem o terraplanismo, a ideia de que a Terra é plana, ou pessoas que defendem agora, que defenderam agora durante a pandemia o uso de cloroquina, né, como tratamento para a Covid-19, mas essas são alternativas que não são razoáveis, porque elas não estão baseadas em
de estudos assim científicos bem assentados, a gente tem bons indícios em favor de alguns tratamentos para COVID e a gente não tem bons indícios em favor de outros. Então, nesse nível, não há alternativa, né? Então, quando a gente está, digamos assim, jogando o jogo da ciência, não há esse tipo de alternativa não é aceitável. Agora, a gente pode filosoficamente pensar sobre questões assim de fundo da ciência, não essas questões mais empíricas, mas questões sobre se a ciência nos dá um conhecimento apenas das aparências ou de como as coisas de fato são, se nós podemos conhecer coisas que não são observáveis, como por exemplo elétrons, fótons. Então, sobre as questões de fundo, quer dizer, se nós podemos ser realistas ou antirrealistas em ciência, nesse nível há alternativas. Né? A mesma coisa com relação à lógica, a gente pode, quer dizer assim, se eu estou conversando com alguém e alguém comete uma contradição, então realmente é difícil de entender o que a pessoa diz, isso em geral não faz muito sentido. Mas a gente pode elaborar em determinados contextos, discutir, né, sobre sistemas lógicos alternativos ao da lógica clássica. Então, quando a gente está lidando assim com as questões últimas de fundo, existe sempre essas alternativas, a gente pode conceber alternativas. E parte da inovação, da criatividade, da evolução dos nossos sistemas de pensamento provém justamente dessas concepções alternativas que são produzidas no interior da filosofia. Mas, claro, dadas essas possibilidades, a gente pode e seguidamente se ver na situação de reconhecer, olha, né, com relação a essas questões últimas filosóficas, eu realmente não sei qual é a melhor alternativa. Tenho razões para adotar uma, tenho razões para adotar outra. E o mesmo agora não acontece no domínio dos sentimentos. Porque com relação aos sentimentos, nós somos passivos ou receptivos de uma maneira que nós não somos no domínio do pensamento e da ação, onde nós temos liberdade de escolha. Com relação aos sentimentos, isso não é verdade, a gente não escolhe os sentimentos que tem. E é claro que a gente pode fazer coisas que vão futuramente alterar os sentimentos que nós temos, né? A gente pode induzir novos sentimentos na gente futuramente. Mas em um momento dado qualquer, a gente não escolhe os sentimentos que tem, da mesma maneira que a gente não escolhe as sensações que está tendo, né? Se eu abro os olhos e olho para o ambiente aqui ao meu redor, eu vejo determinados objetos, cores, eu sinto cheiros, ouço sons, e eu não tenho controle sobre isso. Eu posso, claro, fechar os olhos, né? Mas se os meus olhos estão abertos, eu não tenho como alterar a cor dos objetos que eu vejo. É claro que eu posso mudar a luz, a iluminação, eu posso apagar as luzes, ficar tudo escuro, e aí eu vou deixar de ver essas cores, ou vou passar a ver outras cores. Mas, então, isso são coisas que eu posso fazer para mudar o ambiente. Mas, dado o ambiente, dada a minha sensibilidade, eu não tenho como escolher o que eu percebo. Da mesma maneira com relação aos sentimentos. Então, a gente, a gente não escolhe amar alguém de certa maneira, né? Isso acontece conosco. Né? Então, existe um certo sentido em que isso que nós somos assim passivos, né? Então, por isso é que seguidamente se fala em paixões. Então, a raiz da palavra paixão é justamente a mesma da palavra passividade. São coisas com relação às quais nós sofremos, com relação às quais nós somos passivos. E que não dependem, né, da nossa vontade. E, claro, é importante a gente fazer uma distinção aqui, eu já tinha mencionado isso na outra aula, a distinção entre sentimentos e emoções. As emoções tipicamente estão relacionadas a reações corporais. Então, o medo, a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva são emoções e
elas têm tipicamente um registro corporal primário, né? E então quando a gente sente raiva, quando a gente sente nojo, ou quando a gente sente a tristeza ou a alegria, existe sempre um registro corporal. Nosso corpo reage às circunstâncias externas ou internas, né? Coisas que nós pensamos, ou, que em acontecendo isso, em chegando, quando acontece com o nosso corpo, nós nos damos conta, nós temos então a emoção. Então a gente pode sentir, por exemplo, um cheiro ruim, um cheiro de coisas podres, por exemplo, e isso nosso corpo então reage de uma certa maneira e a gente então diz que está sentindo nojo. Isso é uma emoção. Os sentimentos são diferentes porque quando a gente tem um sentimento, isso não necessariamente está ligado a uma reação corporal, a algo que acontece no ambiente externo, mas a um certo tipo de distinção que nós fazemos, né? Então, a gente pode amar alguém. E a gente tem os sentimentos, aqueles que eu mencionei quando a gente estava vendo ética de justiça, por exemplo. O sentimento de justiça e injustiça. Essas são distinções que a gente faz e que não estão necessariamente ligados a algo que está acontecendo no nosso ambiente imediato aqui. Eu posso sentir amor por alguém mesmo que essa pessoa esteja longe. A gente continua assim tendo esses sentimentos, mesmo que a gente não esteja reagindo, né, àquela pessoa ali diante de nós. Mesma coisa com relação aos sentimentos de justiça, injustiça, sentimento de lealdade ou deslealdade ou de respeito, né? Eles comandam as nossas ações, os nossos pensamentos, mas de uma maneira diferente que as emoções, porque eles introduzem distinções, né? Então a emoção não introduz uma distinção dessa mesma maneira. Se eu sinto nojo, isso não se faz por oposição a outras coisas, né? Então assim eu posso sentir da mesma maneira que quando eu percebo uma a cor aqui vermelha dessa caneta, dessa tampa, a cor vermelha não é, eu não preciso de um oposto para o vermelho, eu posso perceber o vermelho isoladamente, eu não preciso, por exemplo, perceber o azul e o vermelho não são opostos, né? Mesmo que eu nunca tivesse visto nada vermelho, eu poderia reconhecer a cor azul. Então as cores eles não vêm em pares, eu posso perceber uma cor isoladamente, mas com relação aos sentimentos, não. Os sentimentos, o sentimento de amor, de justiça, de lealdade, de respeito, eles vêm em pares, né? Da mesma maneira que o verdadeiro e o falso, o bonito e o feio, o ético e o moral e o imoral, né? São distinções que nós fazemos. Algumas das distinções que nós fazemos são distinções que a gente faz pelo pensamento, né? O verdadeiro e o falso, tipicamente, o correto e o incorreto. E outras são distinções que estão baseadas em sentimentos. Então, vamos ver aqui com relação ao amor. O amor é talvez o sentimento mais marcante, mais típico que nós temos, na nossa cultura, na nossa maneira de viver, é o sentimento mais valioso. E ele tem características assim meio paradoxais. E nesse soneto aqui de Luís de Camões, que eu já havia lido para vocês no início do semestre, esse caráter meio paradoxal do sentimento de amor está bem apresentado, né? Ele diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, por que o amor é contrário a si, né?
tem um aspecto do sentimento de amor que parece paradoxal e misterioso. Ele parece induzir na gente atitudes contrárias, ou parece nos puxar em direções diversas. Tem um certo sentido em que a gente se coloca, a gente pode se colocar a serviço de outras pessoas, de outros, enfim, das pessoas que nós amamos. Então, se ver preso, né? É querer estar preso por vontade. E num outro sentido, esse mesmo sentimento ele é libertador. Ele produz uma espécie assim de expansão, uma desinibição. Então, é um sentimento assim bastante complexo, né? E vamos ver aqui, tem um trecho de uma carta de São Paulo aos Coríntios, está na Bíblia, no Novo Testamento, né? Que é um documento assim muito importante para a gente entender esse papel central que o amor tem na nossa cultura, né? A nossa cultura foi, como eu já mencionei para vocês, muito marcada pela tradição cristã. Todos somos, de certa maneira, cristãos, culturalmente, ao menos, mesmo as pessoas que não são religiosas, são culturalmente, a gente vive nessa moldura cristã. E dentro na moldura cultural criada, né, pelo cristianismo, e o núcleo dessa moldura cultural, o aspecto assim mais importante, aquilo que é mais valioso dentro dessa moldura, é o amor. Então, vamos ver aqui na primeira carta aos Coríntios, São Paulo escreveu: ainda que eu falasse línguas, a dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse o amor, aqui às vezes é traduzido por caridade, mas a tradução mais recente é por amor, ainda que a palavra aqui que ele usou é ágape. Se eu não tivesse o amor, isso nada me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, amor, essas três coisas. A maior delas, porém, é o amor. Então aqui a gente tem essa carta assim belíssima. É um dos textos mais bonitos, né, da Bíblia. E a gente tem aqui a apresentação assim explícita, né, desse valor, assim. Você não tem nada mais importante que o amor. Aqui ele fala de três virtudes, a fé, a esperança e as três virtudes cristãs, né, a famosa a fé, a esperança e o amor, mas a mais importante é o amor. O mais importante é o amor. E isso está está em toda a tradição cristã, né? Tem uma carta também de São João, o apóstolo João,
que diz o seguinte: aquele que não ama não conheceu a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Então aqui a gente tem a identificação explícita, né, de Deus com amor. Então Deus, que é o objeto, que é a, aquilo que é maximamente valioso nas religiões, ou na religião cristã, é o amor. Deus é amor. Então, então isso, isso é importante a gente ver que isso é muito diferente de outras tradições religiosas e culturais. Então, se vocês forem comparar essa valorização do amor que foi feita no cristianismo com o que a gente encontra, por exemplo, no Antigo Testamento, né? Nos textos assim que fazem parte daquele cânone comum que os cristãos têm com os judeus. A imagem de Deus no Antigo Testamento é uma imagem diferente. Deus não é apresentado lá como uma figura amorosa, né? Então, o Yahvé, na verdade, é um Deus meio amoral. E ele castiga, ele faz coisas assim que do ponto de vista humano são incompreensíveis, né? Então, ele tem um aspecto assim que é parecido com aquelas atitudes, por exemplo, dos deuses gregos, né, e romanos, que são amorais. Eles fazem coisas boas e ruins e a gente não. Enfim, eles têm superpoderes, né? Os deuses gregos têm superpoderes e eles não são assim regidos, né, por um código de ética ou de conduta ou por sentimentos amorosos ou de caridade. Então, isso é uma característica típica do cristianismo. E também a gente não encontra isso em outras tradições, né? A gente não encontra isso no hinduísmo, não encontra isso nas religiões africanas, nas religiões aqui indígenas, ou nas religiões orientais. É diferente. Claro que todas elas, em todos os grupos, todas as culturas, existe o amor, mas ele é vivido de maneira diferente e ele não é tão valorizado quanto é no cristianismo. Essa valorização do amor, da bondade, da caridade que é feita no cristianismo, seguidamente é vista como um tipo de fraqueza, né, em outras culturas. E então, tipicamente, né, os romanos e gregos viam isso como uma fraqueza, né? A bondade, tipicamente, a bondade não era uma virtude assim para eles, era uma espécie de fraqueza. E então eles tinham a valorização da força, da excelência, da coragem, né, das virtudes guerreiras. E no cristianismo a gente tem uma valorização do amor sacrificial, né, da pessoa que se sacrifica por amor, da pessoa que ama e se submete voluntariamente, né, que nem no poema de Luiz de Camões, é ter com quem nos mata a lealdade. Então existe um sacrifício que é feito voluntariamente, né? Por amor. Tu ama tanto uma pessoa que tu se sacrifica por ela. E isso é visto então como uma virtude dentro do cristianismo. E toda a nossa cultura gira em torno disso, né? Esse é o, digamos assim, o núcleo mais básico da nossa cultura. E isso é tão básico que mesmo as pessoas ateias têm essa valorização, né? E isso faz parte assim da nossa cultura popular. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa música dos Beatles, né, que fez muito sucesso. Vocês devem conhecer All You Need Is Love. Eu botei o link para quem quiser escutar, reescutar ela na página da disciplina. Tudo o que você precisa é o amor, é de amor. Então, aqui de novo, a gente tem de novo a mesma ideia, né? Reaparecendo, o amor é o valor mais importante, é o mais básico, só precisa disso. O resto é secundário. E de certa maneira, é exatamente isso que os São João, São Paulo ali estão dizendo naquelas cartas. E então, o que significa isso, né? Que o amor, que é esse amor, esse sentimento? Em primeiro lugar,
A gente não ama uma pessoa, um objeto, uma coisa, uma ideia, por ela ser valiosa, né? Não é assim que funciona. É o nosso amor por essa pessoa, por essa coisa, por essa ideia, que torna aquilo valioso. A gente pode perfeitamente bem amar coisas, pessoas que não são muito valiosas. É ao contrário, a gente pode até amar pessoas que são defeituosas. A gente pode amar pessoas assim que são sabidamente patifes, cafajestes, imperfeitas, viciadas, né? É, então, o amor não depende de um reconhecimento prévio de um valor naquele indivíduo que é amado. Então, então isso é algo assim. Então, isso é algo assim que pode parecer paradoxal, né? No amor que é retratado lá no poema de Luís de Camões. É, é o fato da gente amar aquela pessoa que a torna valiosa para nós, né? E ela pode perfeitamente bem continuar sendo amada, mesmo que a gente descubra depois que ela não é tão perfeita quanto a gente supunha inicialmente, né? E isso seguidamente acontece. Seguidamente, quando a gente conhece uma pessoa, a gente conhece apenas superficialmente, inicialmente, a gente pode sentir amor por essa pessoa e depois descobrir que ela não é tão assim perfeita, tão boa, tão virtuosa quanto a gente supunha inicialmente. A gente vai descobrindo camadas da personalidade daquela pessoa e mas isso não nos impede de continuar amando elas, né? Então, bom, mas claro, há vários tipos de amor e aqui eu estou falando desse amor, esse tipo de amor mais fraternal ou paternal ou maternal. E não do amor, da paixão romântica, da paixão sexual, da atração sexual. Porque essa, de fato, cessa quando a gente identifica defeitos ou vícios e a pessoa deixa de ser atraente para nós. Mas quando a gente está falando do sentimento de amor, não apenas da atração sexual, aí não. Então esse é o tipo de amor que se quer dizer, esse tipo de amor, o caso assim paradigmático dele é o caso do amor dos pais pelos filhos, especialmente pelos filhos pequenos, bebês, né? Então quando nasce um bebê, uma criança pequena, o pai e a mãe tipicamente se devotam àquele bebê, àquela criança. E elas procuram cuidar dela, se sacrificam, né? Sacrificam seu tempo, sacrificam assim seu sono, sacrificam seu dinheiro, o seu corpo, no caso das mulheres, né? Que enfim tem o período de gestação, de amamentação. Então existe um sofrimento ali. E é um sofrimento que é a qual as pessoas se submetem voluntariamente, por amor. E mas esse sacrifício não é feito de maneira, digamos assim, impessoal, né? Não é que nem a gente fazer assim, eu vou doar dinheiro para uma instituição de caridade, vou doar dinheiro para os pobres. Se eu posso ser levado a essa ação pela via de um raciocínio. E quando eu faço isso, então o raciocínio pode ser impessoal, pode ser completamente impessoal, né? Que nem a gente tem naqueles raciocínios utilitaristas ou kantianos. Eu posso ser levado a valorizar uma pessoa em razão de alguma. Enfim, eu posso ser levado a doar dinheiro ou cuidar de alguém por ela estar passando necessidade. Mas se eu faço isso pela via do raciocínio, então a minha atitude para com essa pessoa é impessoal, né? Eu dou dinheiro para uma pessoa porque ela é pobre, mas se fosse uma outra pessoa que fosse pobre, ela seria tão merecedora daquele meu dinheiro quanto essa aqui. Então, não é uma relação pessoal que eu tenho com ela. Diferente, o amor é um sentimento pessoal, né? Então, ele não, quando
quando uma pessoa ama a outra, essa pessoa que é amada não pode ser substituída por uma outra da mesma da classe ou da mesma categoria, né? Não posso trocar. Não posso trocar, não é, digamos assim, um amor por um grupo, né? Não é um amor assim, eu vou amar as pessoas que são pobres, as pessoas que estão necessitadas, não é isso. Eu vou amar essa pessoa individualmente. Então, se eu amo alguém, né, esse é um exemplo que está no início do texto que eu deixei para vocês na página da disciplina do Harry Frankfurt, Alguns Mistérios do Amor. Ele diz assim: se tem duas pessoas se afogando no mar e uma delas é a minha esposa, uma pessoa que digamos, né, uma pessoa que eu amo, então não tem não existe nenhum dilema ali quem que eu vou salvar primeiro, né? Para mim não, se eu amo aquela pessoa, então o amor me impõe esse dever, eu vou salvar aquela pessoa que eu amo. Isso é uma mesma coisa dos pais com os filhos, né? Se tem várias crianças se afogando em alto mar, essas pessoas, é claro que as outras podem ser também merecedoras, né, da nossa ação, mas o amor impõe assim que a gente cuide delas primeiro, né? E claro, o amor então é um sentimento pessoal, diferente desses outros sentimentos impessoais que às vezes são produzidos ou que são ou que são assim valorizados, né, na ética. E ele não está sob nosso controle, que a gente não decide, ele se revela para nós, ele não é produzido. E seguidamente a gente pode, né, tem o texto da Martha Nussbaum, que está na página da disciplina também, com o conhecimento do amor. Ela diz que seguidamente a gente se engana, né? A gente, pela via do intelecto, a gente se convence de que não ama alguém ou de que ama. E depois o sentimento se revela para nós, contra a nossa vontade. Então, o sentimento do amor, ele é revelado, ele não é produzido, ele não é produto de um raciocínio. Ele não é pensado. Então, ele, de certa maneira, não está sob nosso controle. Ele fala para nós, para nossa consciência, como que com uma autoridade que é como se fosse externa ao nosso próprio pensamento, né? Ele impõe certos deveres, ele impõe através justamente do sentimento e do sofrimento que isso traz, né? Se essa pessoa não tá perto, não está sendo cuidado, ou está passando algum tipo de necessidade, isso traz para a gente um sofrimento. Então, pela via desse sofrimento, a gente reconhece, então, se revela o amor que a gente tem por essa pessoa. Então, claro que no cristianismo esse amor se expande, né? Ele abrange todas as pessoas e existe então o ideal esse de expandir, de não ser simplesmente o amor pelos meus filhos, pela minha esposa, mas pelo próximo, por outras pessoas, pela humanidade toda. E, né, então essa é a atitude, digamos assim, máxima de santidade, né, que é valorizada. É tu conseguir estender, ter esses mesmos sentimentos, produzir em ti, né, conquistar, digamos assim, esse sentimento de amor por todos e expandir a tua o sentimento que tu já tem pelas pessoas mais próximas, também para as pessoas mais distantes. Claro que ao fazer isso, de certa maneira, tu se torna voluntariamente escravo dessas outras pessoas todas. Mas é uma escravidão que pode ser libertadora, né? Num outro sentido. Ela te desinibe, ela expande a tua alma, ela dá sentido à vida das pessoas. Tu passa a se conduzir na vida, tu passa a colocar a tua vida a serviço de alguma coisa que é mais importante do que tu mesmo. E que é algo que tu não... que com relação ao que não há dúvida. É algo que se revela para ti, independente de quaisquer pensamentos que tu possa ter. É uma preocupação desinteressada no bem-estar da pessoa amada, das pessoas
amadas. Então, é um interesse desinteressado, a gente pode dizer assim, né? A gente tem interesse no bem-estar da pessoa amada, mas esse é um interesse desinteressado no sentido de que eu não estou fazendo isso para me beneficiar, né? Eu não tenho nenhum... Não é como um cálculo que eu faço, eu quero o bem-estar de todos, inclusive eu, né? Não tem nenhum cálculo ali. Não tem nenhum interesse pessoal. Eu não vou ganhar nada, de certa maneira, com aquilo. É justamente por colocar os interesses da outra pessoa acima dos meus que eu que 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 eu digamos assim que eu consigo satisfazer, né, o sentimento esse de ter o sentimento esse de amor por ela. Mas em fazendo isso, em colocando os interesses dela acima dos meus, em procurando cuidar do que é do interesse dela, a minha própria vida então se torna significativa e adquire esse novo sabor, essa felicidade, né? Então é um tipo de escravidão, digamos assim, voluntária e feliz. Então o amor tem esse caráter paradoxal. Bom, ele impõe então normas, né, que não derivam dos nossos pensamentos. Ele comanda a nossa vontade, as nossas atitudes. Então, de certa maneira, ele tem esse caráter meio racional, né? Como da mesma maneira que a gente pode se ver pela força quando a gente está elaborando um pensamento, né? A gente se vê constrangido pelas regras da lógica. Da mesma maneira, quando a gente está fazendo ciência, a gente se vê constrangido pelas regras da ciência, né? Dos indícios, das observações. Ou na ética, quando a gente adota uma teoria ética, a gente se vê constrangido pelas normas éticas. Mas o sentimento também tem essas normas. E ele impõe para nós certas atitudes, uma certa maneira de viver, né? Uma maneira de viver que está de acordo com isso que esses sentimentos revelam para nós. E o amor o amor então é vivido como um fim e não como um meio para alguma coisa, né? Não é por meio do amor eu consigo outras coisas. Isso não é propriamente o amor, né? Isso é uma espécie de um uso do amor. O amor mesmo, ele é um fim. O interesse da pessoa amada é um fim e não um meio para eu obter alguma outra felicidade. Então a gente tem esse problema, né? Quando a gente só busca os meios, fica sempre se eu faço alguma coisa por outra coisa, eu trabalho para conseguir dinheiro para pagar minhas contas. Mas por que eu preciso pagar as contas? Porque eu preciso sobreviver. Por que eu quero sobreviver? Então eu sempre tenho que ter um fim, né? Enfim, alguma finalidade, algum fim último. E esses fins últimos, eles quando a gente não tem eles, quando eles não estão claros para nós, a vida fica sem sentido. A vida fica aborrecida, fica um tédio, a gente fica buscando prazeres, esse prazer, aquele outro prazer. Mas no final das contas, eles ficam todos meio iguais. Então a vida vai se tornando tediosa. E o amor, ao contrário, impõe essa finalidade, digamos assim, última. Né? Ela se apresenta para nós dessa maneira, como um fim em si mesmo. Eu não preciso ter uma razão para amar alguém. O amor eu não amo uma pessoa porque porque isso me faz feliz, ou porque isso me deixa melhor, ou porque é bom para ela, bom para não sei o que. Eu não faço, quer dizer, eu não preciso de nenhuma justificativa para amar alguém. Isso se impõe, né? O sentimento se impõe para nós como uma realidade, digamos assim, que não carece de nenhuma justificação. Por outro lado, a gente pode se perder no amor, né? A gente pode, ele é arriscado, a gente pode se enganar, a gente pode se iludir, a gente pode, porque em se submetendo a outras pessoas, a pessoa amada, nós nos tornamos vulneráveis, né? E a gente pode cometer, digamos assim, loucuras ou fazer coisas bobas, ou tem aquela